Fala, povo de Deus, que Jesus te abençoe. Bom, chegamos a 1 Coríntios capítulo 6. Paulo ainda está falando de santidade, Paulo ainda está falando de santificação, mas agora ele abre espaço no pensamento para falar de relacionamentos de fraternidade na igreja local. E para lidar com um problema que estava acontecendo em Corinto, que pode acontecer também em qualquer igreja local. Havia um caso de litígio entre irmãos da mesma comunidade de fé. Qual é o problema que Paulo está tratando aqui? Algo aconteceu, e nós não conseguimos precisar o quê, mas algo aconteceu entre irmãos da igreja que chegou ao público, ao magistrado civil, que não foi resolvido na dinâmica da igreja, que não foi solucionado na conversa na igreja, que não foi solucionado a partir dos princípios da fé. E foi necessário partir para o litígio público, o litígio civil. Paulo diz, para vergonha de vocês eu digo isso, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir demandas entre vós já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Paulo está indignado, com razão. Paulo está dizendo, vocês têm problema entre si? Se resolvam. Vocês têm dificuldades, talvez até uma injustiça sofrida? Se resolvam. Procurem alguém de maior maturidade na igreja local, procurem alguém de maior sabedoria, busquem ajuda dentro da comunidade de fé. Ou vocês preferem expor isso ao mundo, expor isso ao público e fazer da igreja um espetáculo horroroso e circense aos olhos desse mundo? Porque é o que está acontecendo. Paulo está dizendo, olha, qual o juízo que tem na cabeça de vocês quando vocês preferem que ímpios, incrédulos, julguem a causa de vocês ao invés de irmãos? Onde vocês estão com a cabeça? Isso vale para nós. Nós queremos sempre ser muito donos da razão. Queremos ser senhores da razão e queremos sempre impor aquilo que chamamos de nossos direitos. É meu direito, eu tenho direito, é razoável, é justo, E aí, às vezes, pelo bem da igreja, Paulo está dizendo, por que você não sofre injustiça? Por que você não deixa de lado um pouquinho o que você diz ser seu direito pelo bem maior da comunidade, pelo bem maior da igreja? Nós precisamos aprender muito isso, porque isso crucifica nosso ego. Isso, de fato, mortifica nossa vontade carnal, nossa insistência de sempre querermos aquilo que achamos ter direito. E Paulo está dizendo, calma lá, peraí. Aprendam a resolver as coisas em paz. Aprendam a resolver as coisas como irmãos, como um povo chamado à vida com Deus, como um povo chamado a essa novidade de vida. Ele diz ainda uma lista de pessoas que, segundo ele, não herdarão o reino de Deus. Ele diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E aí ele segue. Impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores, nenhum desses herdará o reino de Deus. E aí o arremate de Paulo é perfeito. Assim fostes alguns dentre vós. Fostes, vocês não são mais. Vocês não podem mais ser enquadrados nestas categorias. Se vocês foram, de fato, lavados, santificados, justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, vocês foram assim. Mas esta não é a vida de vocês agora. Esta não é a conduta de vocês agora. Vocês foram, não são. E aí ele volta ao assunto da moralidade sexual.
Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí tem muita gente interpretando isso completamente de maneira torta e desviada, achando que pode fazer qualquer coisa que não vai se desviar e que nem tudo convém. Gente, nem tudo convém, não. Nem tudo é lícito, não. Existem proibições claras na Escritura. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que esse era o modo de falar desses que se julgavam os mais espirituais e faziam toda sorte de porcaria. Era assim que eles justificavam muitas vezes. Ah, não, todas as coisas me são lícitas. Eu não vou me deixar dominar por nada. Então, eu posso me prostituir, mas eu não vou me deixar dominar por isso. Eu posso roubar de vez em quando, mas eu não vou me deixar dominar por isso. Eu posso adulterar uma vez ou outra, mas eu não vou me deixar dominar por isso. E Paulo está dizendo, não é assim. Não funciona dessa forma. Paulo diz no final do texto que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Essa união mística com Cristo Jesus, pelo qual o crente desfruta da vida de Cristo em si, transforma a vida. Precisa transformar. Se eu sou unido a Cristo, a minha vida precisa ser conforme Cristo, conforme o querer de Cristo, conforme a vontade de Cristo Jesus. Por isso o imperativo de Paulo, fugir da impureza. Busquem, portanto, pegando pelo positivo, busquem a pureza, lutem pela pureza. Paulo volta a falar do assunto da imoralidade sexual e dessa vez ele traz pelo menos 3 argumentos aqui, para que nós possamos batalhar contra a imoralidade sexual. Primeiro, porque o nosso corpo é santuário do Senhor. Segundo, porque nós fomos comprados por preço. Terceiro, porque nós precisamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Se o nosso corpo é santuário do Senhor, eu não posso levar o meu corpo, a minha vida, à podridão. Se eu fui comprado por preço, eu preciso honrar aquele que me comprou. Se com o meu corpo eu vou glorificar o Senhor, como eu vou glorificar o Senhor na imoralidade, na prostituição, entregando o meu corpo às paixões carnais e permitindo que eu viva toda sorte de devassidão que o Senhor reprova. Portanto, Paulo, nesses 2 capítulos, tanto o 5 quanto o 6, insiste na pureza sexual, na pureza da vida, na pureza da caminhada de fé, que é o que todos nós precisamos buscar como povo do Senhor.